Bom dia. Esse áudio-vídeo é destinado ao excelentíssimo senhor doutor Luiz Roberto Barroso, digníssimo ministro do Tribunal Superior Eleitoral. E eu estou fazendo este vídeo porque tentei enviar pelos caminhos normais, via ofícios, que chegasse ao ministro Barroso, mas creio eu, né, sem desmerecer, mas creio eu que a vossa assessoria, por motivos que eu desconheço, não fizeram que este ofício chegasse às mãos de Vossa Excelência. Então, eu, com vossa permissão, eu faço via pública, né, e via redes sociais. Tenho por Vossa Excelência grande admiração. Em todos os vossos pronunciamentos, feitos através de anos que eu os acompanho, aprendi a admirar Vossa Excelência, pela sua cultura, pela sua inteligência, pela sua integridade. E creio do mais fundo do meu coração e da minha alma e do meu raciocínio lógico, das minhas crenças, que a última reserva moral de um país é o seu corpo jurídico. A última reserva moral, ética, creio eu, é o seu corpo jurídico. E deveria ser, e deve ser, a sua Corte Suprema. Coisa que, lamentavelmente, pessoalmente, eu não vejo acontecer no nosso amado e querido Brasil. Então, peço licença para Vossa Excelência, que foi esse o meio que eu encontrei de fazer com que minha mensagem, que creio ser extremamente importante e de muita gravidade, essa mensagem, de alguma forma, chegue às mãos de Vossa Excelência e que Deus possa iluminar e que Vossa Excelência possa, então, atuar no sentido do que eu passo a expor. Tá? Me permita, senhor ministro, eu ler o meu ofício na íntegra. E depois fazemos um comentário final, ficando desde já registrado aqui a minha imensa admiração por Vossa Excelência. Com licença. Excelentíssimo senhor Luiz Roberto Barroso, digníssimo ministro do Tribunal Superior Eleitoral. Com todo respeito ao cargo que Vossa Excelência e vossa pessoa merece, as informações que Vossa Excelência tem transmitido ao povo brasileiro, em minha opinião, não correspondem à verdade. Parte das informações, as partes importantes, referente, obviamente, às próximas eleições a serem realizadas no Brasil. Por exemplo, senhor ministro, o senhor afirma que não existem informações de votos transmitidos pela internet. Não é verdade isso aí. Não é verdade essa informação. Como o senhor mesmo afirmou nessa coletiva de imprensa, no momento em que o pendrive é retirado das urnas eletrônicas, com o denominado boletim de urna, ele é transmitido via intranet, que é uma rede interna, para o Tribunal Superior Eleitoral. Essa transmissão, apesar de criptografada, é sim transmitida via internet, óbvio. Ficando, portanto, exposta essa transmissão a ataques cibernéticos, assim como a possível troca física do pendrive antes da transmissão via internet. Peço que Vossa Excelência reflita sobre essa realidade. Entre outras muitas coisas, eu tenho conhecimento em internet, em informática.
E, entre outras coisas, eu sou pioneiro no Brasil, veja bem, o pioneiro, eu não sou um dos, eu sou o pioneiro no Brasil, desde 1976, em marketing político, em marketing estratégico político, em pesquisas de opinião e de mercado, em 1976, quando eu fiz minha primeira campanha política. Então, Vossa Excelência não está recebendo informações de uma pessoa leiga no assunto. Eu não sou, repito, um dos pioneiros no Brasil. Eu sou o pioneiro em marketing político. Existem todas outras questões referentes à divulgação de pesquisas antes das eleições e manipulação de raciocínio, de pensamento de eleitores. Isso eu deixo para uma outra oportunidade, para expor esse gravíssimo problema. E tenho absoluta certeza que pela vossa inteligência, senhor ministro, Vossa Excelência, com certeza, com bom senso, com um amor que eu creio existe em seu coração, irá refletir sobre o que eu estou expondo. Mas, com sua licença, continuo o meu raciocínio. Uma outra questão, Excelência, quem são exatamente e quantas pessoas verificam a contagem final dos votos na denominada, popularmente denominada, sala secreta do Tribunal Superior Eleitoral, ou uma sala blindada, digamos assim, onde chegam todas as informações e onde ninguém entra e tem acesso. Eu digo isso no final das eleições, onde todas as informações via internet são transmitidas a essa sala central do TSE. Quem são as pessoas que ficam nessa sala, que recebem essas informações? Quem são essas pessoas que vão administrar os dados recebidos e transmitir o resultado final ao povo brasileiro? Quem são essas pessoas? A mídia tem acesso nessa sala? Alguém tem acesso nessa sala, senhor ministro? Fora os iluminados, os escolhidos? Creio que não. Como e quem verifica e auditora a integridade das informações recebidas dos pendrives que foram transmitidos via internet? Existe auditoria durante o processo? Após o processo? Não existe, senhor ministro. Sabemos disso. Essa sala secreta, onde alguns funcionários do TSE contam, finalizam e anunciam os votos das urnas eletrônicas, ela não está aberta à mídia, a fiscais dos partidos políticos e organizações internacionais. Está? Não está. Ok? Por falta de conhecimento ou ignorância, os brasileiros se deixam enganar por espelhinhos e colares de pedras falsas, e isso, senhor ministro, Vossa Excelência, com toda a cultura que tem, sabe que isso vem desde a época de Cabral. A troca de um país por pedrinhas falsas, ou o que chamamos hoje de fake news, ou o que chamamos hoje de mensagens subliminares construídas pela mídia e pelo jornalismo não comprometido com a verdade. Opinião pessoal, isso eu expus em diversos artigos que já escrevi e que com certeza Vossa Excelência não tomou conhecimento. Essas coisas que eu escrevo, minhas reflexões, com certeza não chegaram a Vossa Excelência. Em minha opinião, senhor ministro, é uma falácia, é uma mentira que o atual sistema eleitoral brasileiro, através das eleições com urnas eletrônicas, é honesto, seguro e inviolável. É secreto. Em minha opinião, não é.
eu escrevi assim diversos artigos, Excelência, desmascarando a farsa das eleições através de urnas eletrônicas. E eu não vou me alongar aqui, mas, sei lá, é só pesquisar meus artigos e minhas fontes confiáveis, são fontes confiáveis e seguras sobre essa questão. É óbvio e evidente, Excelência, que esse ano que se inicia, sobretudo no dia das eleições e após a divulgação de quem ganhou, e na opinião de muitos, não é a minha, hein, senhor ministro, mas na opinião de muitos, digamos assim, já sabemos quem irá, né, ganhar as eleições no Brasil. Parece que as cartas estão marcadas. E nesse dia, no final das eleições, quando as urnas se fecharem, quando os dados forem transmitidos, dependendo o resultado, creio eu que o inconformismo que será gerado nesse momento, né, poderá, é uma possibilidade, é uma hipótese, gerar, na minha opinião, um caos social. Esse é o ponto. Então, senhor ministro, com toda sinceridade e lealdade, eu vejo como, para mim, pelo menos, como incompreensível e diria, me perdoe, até irresponsável a insistência, eu diria, obsessiva de Vossa Excelência e de seus pares, né, em não prevenir e evitar mais uma tragédia para o povo brasileiro. É incompreensível para mim essas atitudes. O que me parece é uma irresponsabilidade diante de um quadro onde o brasileiro é obrigado a aceitar algo sem debate, sem o debate devido, sem o aprofundamento dessa questão, diante de todas as evidências e provas que já foram apresentadas a respeito da confiabilidade de se realizar eleições no Brasil através de urnas eletrônicas. Foi dado como uma questão fechada, blindada, não se discute mais isso. O que está ocorrendo, senhor ministro? De verdade. Em minha opinião, Vossa Excelência, se é que os brasileiros querem realmente democracia, eleições limpas, né, e evitar uma guerra civil, a possibilidade até de uma guerra civil, as eleições de 2022, deste ano, né, devem voltar a serem realizadas através de votos impressos, depositados em urnas de madeira ou lona, como fazíamos antigamente, e que funcionavam. E não mais através de urnas eletrônicas, e com o total acompanhamento dos fiscais de todos os partidos, das autoridades do Tribunal Superior Eleitoral, dos tribunais regionais eleitorais, né, de organizações internacionais, da mídia, né, de toda a imprensa, e com auditoria antes, durante e após as eleições, com amplo e total acesso a todo o processo de apuração. Coisa que não se verifique, não se dará assim. Sabemos isso. Penso que dessa maneira, Excelência, quem ganhar o pleito de 2022 no Brasil, né, quem ganhar leva, de forma transparente e honesta, e não através de fraudes ou de um sistema onde que possibilite, digamos assim, uma das partes, né, as partes que perderem, a questionarem e não aceitarem o resultado. Isso com certeza irá ocorrer, só não sabemos a extensão disso.
Não sabemos, é uma incógnita, o que poderá acontecer devido a esse descontentamento e a dúvida que ficará. Se as eleições realmente foram realizadas de forma honesta, transparente. E com urnas eletrônicas, não serão. Não tentemos racionalizar o irracional. Não serão eleições transparentes com urnas eletrônicas. Jamais foram, jamais serão. Então, senhor ministro, esse é o ponto. Evitar a dúvida, o questionamento. Pois se a dúvida, né, me perdoe, e o questionamento existirem, existirá com certeza o conflito. E se esse conflito, né, dependendo a potencialidade dele, ele poderá resultar em mortes de brasileiros, mortes de pessoas, morte de eleitores de facções diferentes. É óbvio. Uma coisa assim que me chamou muito a atenção essa última semana, senhor ministro, notícias de fontes confiáveis que temos, é que parece que Vossa Excelência, também como eu, né, parece acreditar na possibilidade de um grande conflito que possa existir. E parece que o senhor, como eu, né, também acredita na possibilidade real desse conflito. E provavelmente mortes entre os brasileiros. Tanto é, senhor ministro, tanto é que, segundo as fontes confiáveis, Vossa Excelência autorizou a compra de 30 pistolas de 9 milímetros para o Tribunal Superior Eleitoral. Vossa Excelência autorizou a compra de 30 pistolas 9 milímetros para segurança, para o pessoal de segurança do Tribunal Superior Eleitoral. Tem mais, senhor ministro. 10 armas de incapacitação neuromuscular. Aquelas que paralisam a pessoa, não mata, mas paralisa com choque elétrico. Para prevenir distúrbios de massa. Cada arma dessa, senhor ministro, não sei se o senhor tem conhecimento, ela é acompanhada de 6, digamos, cartuchos paralisantes. Então, 10 vezes 6, nós teríamos aí 60 pessoas paralisadas. Dessas 60, digamos assim que 10 pode ter colapso cardíaco e falecer. É possível, é uma possibilidade. Quem mexe com armas de guerra tem que ter esse conhecimento, não é, senhor ministro? O senhor concorda? 25 bastões anti-tumulto foram comprados. Eu não compraria bastões anti-tumulto se eu não estivesse preocupado, não? E sabendo algumas informações, talvez, de possíveis distúrbios, ou talvez, como diriam os antigos, como nós, né? É preferível prevenir do que remediar. Então, já tem ali reservado. Né? Agora, o mais estranho, senhor ministro, já prevendo não defesa, mas ataque fulminante e morte de pessoas, a compra de 36 mil cartuchos ou balas de 9 milímetros e 3 mil balas roller point, ou traduzindo para quem não sabe, as famosas balas dum-dum, aquelas que explodem dentro das pessoas, causando danos fatais. Esses fatos, senhor ministro, me estarreceram. Eu não sei se é verdade, se é mentira, se é fake news, mas com certeza vieram de fontes confiáveis. Inclusive, me parece, eu vou usar o termo me parece. Quem quiser depois pesquise. Parece que consta
faz parte integrante do site do Tribunal Superior Eleitoral. É só pesquisar. Vossa Excelência, senhor ministro, quando isso talvez ocorra, não estará mais no comando do Tribunal Superior Eleitoral. E, portanto, então, não sei, é uma espécie de racionalização do irracional. Vossa Excelência não se sentirá responsável pela desgraça do povo brasileiro? É isso? Essa é a lógica desse game, desse jogo? Sabe, Vossa Excelência, urnas eletrônicas, Excelência, só são usadas em países atrasados, onde os políticos são uns porcos, e onde a Suprema Corte é dominada por comunistas, pelo narcotráfico, exatamente como é hoje o caso da Venezuela, por exemplo. Particularmente, senhor ministro, eu luto contra o comunismo desde 1977 e contra a narcoditadura da Venezuela, de Nicolás Maduro, que exterminou já jovens opositores. Eu não vou me alongar agora nisso. Fugiria do propósito, do objetivo desse ofício. Eu luto contra essa maldita ditadura assassina, essa narcoditadura, desde 2013. Eu sei o que eu estou falando. Ali sim, tudo é dominado e as eleições legalizadas, obviamente que não são reconhecidas internacionalmente, são realizadas por urnas eletrônicas. Sabe? Não vamos entrar nessa questão técnica de onde provém as urnas brasileiras, as urnas eletrônicas brasileiras. Isso aí já está detalhado em outros artigos que eu escrevi nesses últimos anos. Então, senhor ministro, apesar dos pesares e apesar do que Vossa Excelência e outras pessoas, a própria mídia apregoa, o uso de urnas eletrônicas é usado apenas em países de porcos, de políticos corruptos, onde se faz manipulação de massa, onde não se tem possibilidade de auditoria. Me responda, ou nos responda, melhor dizendo, me perdoe, cite 10 países de primeiro mundo onde é utilizado urnas eletrônicas e onde as pessoas não têm possibilidade de auditar o resultado. Me cite. Não existem. Uma outra falácia, uma outra besteira, inclusive que a mídia debateu, e com certeza o posicionamento do Tribunal Superior Eleitoral, nesse caso específico, foi correto o posicionamento a respeito dos chamados votos impressos. Através de ticket, você vota, aí tem uma maquininha ao lado que te fornece um ticket. Então, alguns ingênuos pediram o tal de voto impresso, né? Que além de ser inútil e quebrar o princípio de sigilo do voto, porque obviamente poderia servir como comprovante, né, em quem o eleitor votou, não é? Para os coronéis do Brasil, que com certeza ainda existem, naquele chamado voto de cabresto que existia antigamente, não? Isso também é algo só para inglês ver. Isso não resolve nada, obviamente. Isso é outra grande ilusão e mentira, em que muitas pessoas confundiram ter eleições da forma que eu falei, como eram feitas antigamente, com essa ideia de um ticket, um voto impresso. O que é voto impresso? Não é nada.
Então, o que eu estou observando é que essa ditadura, tanto do Supremo Tribunal Federal, com aqueles ministros que o senhor faz parte, digamos, né? Com todo respeito, viu, senhor ministro? Mas a minha lealdade à Vossa Excelência me dá essa tranquilidade de passar alguma coisa racional, porque quem provavelmente está próximo a Vossa Excelência provavelmente são puxa-sacos, não conseguem transmitir a verdade, e aí as pessoas que estão no poder são iludidas, não conseguem perceber a realidade das ruas, o que o povo pensa realmente, pensa e sente. E aí acontece um caos social, e aí vem os gurus e dizem, não sabemos por que ocorreu. É simples, porque talvez não leram Maquiavel, o Príncipe, não? Não sabem que o poder está cercado de puxa-sacos que não transmitem o que tem que ser transmitido para os príncipes, não para os reis. Não? Então, voltando, nem na época dos militares no poder, o Tribunal Superior Eleitoral adquiria armas de guerra para já prever o enfrentamento do povo. Nem na época da denominada ditadura se via isso. As eleições eram normais, os prefeitos. Eu vivi essa época, eu não li em livro. Eu não preciso ler livro sobre 1964, antes de 1964, após 1964. Eu vivi essa época. E escrevi artigos sobre o contragolpe de 1964. Porque não houve golpe, houve um contragolpe. Mas isso também, senhor ministro, é uma outra história. O que eu estou indo no ponto é que nem nessa época da denominada ditadura golpista, como dizem, não existiu, perdão, tal ditadura. O Supremo Tribunal Eleitoral, ou perdão, o Tribunal Superior Eleitoral comprando armas de guerra, balas Roller Point, balas Dundum, 36 mil balas. O que é isto? O que está sendo escondido ou não divulgado para o povo brasileiro? Complicado, muito complicado. Situação muito perigosa, senhor ministro. Não se brinca com isto. Então, o grande X da questão, excelência, é exatamente isso. E esse é o ponto, na minha opinião. É que não existe auditoria realmente assim confiável antes, durante e após as eleições, né? Dizer que existe ou é ignorância ou é má intenção, na minha opinião. Posso estar errado. Eu sou um ser humano, eu sou sujeito a erros. Eu não sou Deus, eu não posso ter essa arrogância. Mas o meu raciocínio, o meu bom senso, a minha inteligência, a minha experiência de vida, as coisas que eu já vi no meu amado Brasil, me conduzem a ter esse tipo de raciocínio e a expressar o meu pensamento. Aliás, a expressão do meu pensamento está prevista na Constituição Federal. Então sabemos, Vossa Excelência, que uma meia dúzia de iluminados, né, determinam numa sala fechada a central de apuração final do TCE, que o que será apurado ali será passado para o povo e para a mídia como verdade absoluta e não vai existir possibilidade de contestar essa verdade absoluta. E sabemos que não existem verdades absolutas. Correto? Nessa sala fechada, ninguém entra.
Nem as Forças Armadas entram nessa sala, óbvio. Então, que ninguém se iluda. Eu creio que estamos na hora assim, de parar, né, de mentir e iludir o povo brasileiro. O que está em jogo, na minha opinião, é o futuro das próximas gerações, não é o meu futuro. Eu já estou no meu futuro. Eu já vivi décadas. Eu tenho netos, eu tenho filhos, netos e bisnetos. Eu já fiz muitas coisas nessa vida. Então, a quem está realmente interessando essa farsa, essa mentira? Porque isso é a verdadeira fake news. Concluindo, Excelência, meu raciocínio é o seguinte: o Brasil hoje é um país dividido entre ideologias e entre política partidária. Política partidária acirrada, simpatizantes, fanatizados e um mecanismo social muito preocupante. Então, como que eu vejo? Né? Uma das hipóteses, talvez a mais preocupante, caso o Bolsonaro, por exemplo, não for reeleito, né, como hoje tem certeza os seus digamos, simpatizantes, eu vou usar esse termo, acho que é melhor, se ele não for reeleito, ele não vai ter para quem protestar, né, reclamar ou apelar, perfeito? Creio eu que o Brasil já é governado assim por uma ditadura chamada STF. E essa ditadura é controlada e manipulada, todos sabem por quem. Eu penso assim. E esse pessoal não vai permitir nenhum questionamento ou reação. Não haverá a chance de reação ou de questionamento. Não é? O resultado das eleições em 22, né, esse ano que estamos, deverá ser aceito. E Bolsonaro, se perder, e se for irresponsável, e todos sabemos que Bolsonaro é temperamental, não estou questionando as suas qualidades, os seus defeitos, mas todos reconhecem que ele é temperamental, ele é autêntico. Ele deu na veneta, como dizem em italiano, ele coloca para fora o pensamento dele. Ele expressa o pensamento dele, não é? Então, se ele for irresponsável para jogar gasolina na fogueira e incentivar seus correligionários, né, a partirem pro pau, né, como fez o presidente americano, por exemplo, né, dará início a uma guerra civil. Estará oficialmente cometendo um crime. Estará, nesse momento, moralmente falido, obviamente, né? E poderá, inclusive, né, ser preso numa situação dessa. E aí se formará no Brasil uma cena dantesca, onde o Lula, né, o marginal Lula, acusado, investigado, condenado e depois liberado, né? Me perdoe o termo, Vossa Excelência, Lula estará sentado com a bunda, né? Estará sentado na cadeira presidencial e Bolsonaro atrás das grades. Se Bolsonaro partir para o pau, digamos assim, usando um termo bem chão. É uma cena dantesca, surreal. Nem Salvador Dalí acho que iria arrepiar os pelos do braço se visse uma cena dessa. E é exatamente esse cenário, na minha opinião, que a esquerda brasileira quer ver formado. E a esquerda vem trabalhando nesse sentido. O cenário é esse. Bom, Excelência, com toda a admiração e respeito que lhe tenho, senhor ministro,
por vossa integridade, cultura, inteligência, né? Não posso deixar de lhe ser leal, né, e sincero. E necessito saber, né, a vossa posição e peço como cidadão, como um simples cidadão, um humilde cidadão, que Vossa Excelência atue nesse sentido, reflita, não é? Eu não acredito que eu me equivoquei no julgamento que faço de Vossa Excelência. E tenho esperança que algo ainda possa ser feito para evitarmos mais uma catástrofe anunciada, né? Uma catástrofe anunciada, algo que já está sendo falado não só por mim, por muitas pessoas que vêm alertando sobre essa possível situação. Eu diria o seguinte, né? Em vista de tudo que foi exposto aqui, eu creio que está mais do que na hora de Vossa Excelência e até o povo brasileiro se unir, né? E antes que se forme o que eu chamo de horizonte de eventos, onde se formam situações irreversíveis e incontroláveis, né? E já está existindo essas situações irreversíveis, porque a cada dia que se passa, se parte, né, estamos partindo como um fato consumado de as eleições serem realizadas da forma como foi já estabelecido. Não se está recuando. E eu não sei se ainda há tempo de reverter essa tragédia. Porque, lamentavelmente, senhor ministro, as autoridades envolvidas em tudo isso são canalhas. Elas não recuam. Excelência, concluindo meu pensamento, eu creio que as Forças Armadas nada fizeram, nada fazem, nada farão em relação às eleições civis no Brasil. As funções das Forças Armadas previstas na Constituição Federal impedem que atuem em questões consideradas civis, como são as eleições. E é bom que isso seja da forma como é feito e como está previsto pela Constituição, não é? Então, as Forças Armadas, elas não podem ser usadas por nenhum dos candidatos através de blefes ou de colocações em questões assim envolvendo as Forças Armadas nas próximas eleições. Então, as Forças Armadas nada farão, obviamente. Então, que poder resta? Com quem que nós povo, podemos contar para que talvez essa situação e essa coisa preocupante possa ser revertida, para que se evite uma catástrofe no nosso Brasil, junto ao povo brasileiro? Contamos com Vossa Excelência. Eu creio que Vossa Excelência é a pessoa que está no poder, nessa missão. Então eu espero que Deus o ilumine e que Vossa Excelência possa encontrar o caminho. No mais, o futuro nos dará as respostas. Dessa forma, o que eu vejo até aqui é o que eu digo assim, é mais do mesmo, nada diferente do que eu já não conheço, e usando uma frase recorrente, né, que eu sempre
escrevo nos meus artigos, nada de novo no front. Renovando aqui minha total admiração e respeito por Vossa Excelência, aguardo seus esclarecimentos, né? Colocando-me à vossa inteira disposição para lhe demonstrar outras inconsistências nas urnas eletrônicas ou no sistema eleitoral atual, e me despeço aqui com admiração e respeito por Vossa Excelência. Muito obrigado.